Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja o horário que você assistir nosso programa, nosso vídeo. Você está mais uma edição do programa Tudo aqui pelo canal do YouTube da América. Que hoje o jornalista Rodrigo Vessone, jornalista esportivo. Tudo bem com você? Tudo bem, um abraço aí, um abraço a todos que estão assistindo. Muito bem, agora eu queria começar perguntando uma pergunta clichê. Como foi o seu início de carreira? Eu fazia faculdade de jornalismo lá no início dos anos 2000 e trabalhava numa outra empresa, aí eu fui mandado embora e decidi tentar a vida na minha profissão. Comecei a trabalhar em sitezinhos pequenos, que eram sites... eu nem ganhava nada, mas eu ia nos treinos e aprendia muito ali no dia a dia com jornalistas, ouvindo histórias, escutando e melhorando meu texto também. Aí até que pintou a oportunidade de eu trabalhar como um freela fixo no jornal Lance. Eu fiquei no final por 13 anos no jornal, até do final de 2016, e aí no final de 2016 eu fui mandado embora. Enfim, o jornal diminuiu muito, a redação diminuiu muito, e aí em 2017 eu comecei no site Meu Timão e estou lá agora há 3 anos e meio. Sim, e quem é a sua referência no jornalismo esportivo? Referência? Sua referência. Assim, eu gosto de alguns, assim, eu gosto muito da maneira que o Mauro César Pereira, por exemplo, é, fala e age, do Juca Kfouri. Enfim, tem muita gente que eu gosto, assim, que eu admiro muito, principalmente de televisão, com a postura, cobrando, pedindo melhoras aí pro futebol. Enfim, são caras que realmente eu gosto muito. Entendi. E você está trabalhando em vários veículos de comunicação, como você citou o Jornal Lance, também a Rádio Transamérica. E o que você pode aprender em cada um desses veículos que você trabalhou? O que você pode absorver? Você está falando com as pessoas que você trabalhou e entre outras coisas. Assim, eu acho que primeiro é você cultivar fontes assim de conversa com as pessoas, sabe? É, Porque às vezes você só quer falar com o diretor, por exemplo, às vezes você só quer falar com o presidente de clube, mas muitas vezes um cara que ele não é nem muito importante, vamos dizer, um cara que ele tem um cargo baixo, é um fisiologista, um fisioterapeuta, um médico, é um auxiliar de comissão técnica, ele também tem muita notícia boa, ele tem muita coisa para te falar. Então, muitas vezes você fica lá querendo só falar com o presidente ou com diretoria, mas, na verdade, a informação pode estar, inclusive, nesses cargos mais baixos. Muitas vezes essas pessoas de cargos menores, elas podem te ajudar bastante. Então, essa é uma dica que eu sempre dou, assim, de ouvir as pessoas, de querer ter o contato com todo mundo. Isso é sempre muito importante para você manter foto, é, para você, sabe assim, querer estar sempre bem informado, porque muitas vezes essas informações estão com essas pessoas e não com o presidente do clube ou o diretor do clube. Sim, e como é que é para você trabalhar no Meu Timão? Para mim é o principal site que fala sobre o Corinthians fazendo um bom trabalho. Assim, é muito legal, é uma torcida, é um público que você está escrevendo já para um público que sabe muito do assunto, então você não está escrevendo para um público que, se eu escrever que, sei lá, o jogador X não vai jogar, não adianta só você escrever isso, você vai ter que explicar por que esse cara não vai jogar, porque que ele não vai jogar, todo mundo já meio que sabe, o torcedor já sabe, um torcedor, você está escrevendo para um público que o cara já sabe muito daquele clube, ele não é um leigo. Então, acho que esse é o cuidado que você tem que ter de tentar sempre dar o máximo de informação possível, mesmo que for uma informação mais simples, mas tentar ser o mais completo, porque normalmente é um torcedor que ele já está ciente. Então, acho que isso é muito legal de trabalhar no Meu Timão, além de tudo, o número de acessos, a quantidade de torcedores que passam a te acompanhar no dia a dia. Isso realmente nas redes sociais,
Isso é bem legal. Entendi. E como é a sua relação com o torcedor corintiano nas redes sociais? Ah, cara, depende muito, assim. A maioria das vezes é tranquila, é, na maioria mesmo, assim, das vezes. Só que de vez em quando o cara não gosta ali de uma manchete ou não gosta muito do assunto, acha que é um assunto que é ruim, a gente tem que apontar, nós somos jornalistas, faz parte, notícias boas e notícias ruins, mas tem momentos que tem torcedor que não entende muito isso, e aí fica bravo, etc. Mas, assim, de maneira geral, se eu fosse responder, eu acho que, de maneira geral, acho que é bem tranquilo, é um torcedor bem sossegado, nesse sentido, assim, de, ao contrário de torcedor do Palmeiras, que é muito mais bravo com a imprensa, ou de torcedores do Cruzeiro, que também são, o Flamengo, ou do Corinthians, nesse sentido, com jornalistas, ela é muito tranquila. É, agora, já falando mais da situação do Corinthians, o que o Corinthians precisa fazer para sair dessa terrível financeira? Eu acho que é uma pergunta muito complexa, mas de verdade, primeiro é parar de gastar, tá contratando muita gente, gastando muito dinheiro com jogadores novos. Acho que primeiro de tudo contratar certo, pouco e certo. Então, em vez de você contratar três volantes que para ver se vai dar certo ou não, você contrata um só, um cara com mais certeza que ele vai poder jogar e vai te ajudar. Então, acho que isso está faltando um pouco no clube, assim, parar de gastar um pouco. Eu acho que até arrecada razoavelmente bem, só que está precisando parar de gastar, porque aí não adianta. Você gasta muito, você pode arrecadar muito, que também você não sai do lugar. Então, acho que isso o clube está errando muito nesse sentido. É, como você avalia a atual gestão, renovação e transparência? É, eu acho que eles acertaram em algumas coisas, mas eles erraram bastante, principalmente nesse último mandato do Andrés agora, mas é um grupo que está lá há 10 anos, há mais de 10 anos, e já acertou muito, já foi campeão muitas vezes, mas, enfim, depois que você passa muito tempo no poder, normalmente você costuma errar, né? Fazer bobagem, acha que tá tudo bem, e aí acha que ninguém vai estar de olho em você quando você faz uma coisa errada, e as coisas não são assim. Então, alternar o poder é interessante nesse sentido, porque entra gente com cabeça nova, com pensamentos novos. Então, se colocar numa balança nesses anos todos aí, 10 anos, eu acho que eles acertaram mais do que eles erraram. É que nos últimos 2, 3 anos tem errado muito, então a gente fica nessa impressão, mas se colocar tudo na ponta do lápis, enfim, tudo que foi feito, eu acho que eles acertaram mais do que eles erraram. Sim, e eu queria só perguntar para você, que recado você dá para o futuro presidente do Corinthians? Eu acho que esse mesmo, assim, de não querer gastar, de não querer, de tentar cuidar um pouco do clube, das finanças do clube. Eu acho que esse é a principal função do próximo presidente, é pagar mais as contas do que fazer novos gastos, entendeu? Então, acho que se eu tivesse que dar um recado para o presidente, seja ele quem for, seria esse mesmo. Sim, e qual foi o momento mais emocionante que você viveu corintiano? Qual que é? Qual foi o momento emocionante como corintiano? Eu acho que foi lá no Japão mesmo, eu acho. Foi a viagem mais legal, com aquele monte de torcedor lá que apareceu para assistir no Japão. No final ganhou o título que todo mundo falava que era meio impossível, porque um time europeu sempre é muito forte. Então, acho que esse daí foi, acho que o mais legal, assim, que eu vivenciei por isso, assim, juntando todas essas coisas, eu acho que é o mais legal. Vamos ver se foi agora. O que falar sobre o Corinthians atual, que inclusive já teve já já falar para você sobre como analisar. Já queria perguntar para você agora como você acha esse Der Paulista já na quarta-feira, como o Corinthians tem que se portar em campo, o Palmeiras também. Eu queria perguntar para você como você acha que vai ser o Derby Paulista da quarta-feira. E já perguntando os dois jogos, né? Tanto na quarta-feira
quanto do sábado. Como é que você acha que vai ser? Eu acho que vai ser vai ser muito amarrado, eu acho, os dois jogos. Eu não vejo muita possibilidade de placares muito altos, 4-0, 5, 3. Eu acho que vai ser jogos aí para 1-0, 2-0, 2-1 no máximo, tanto o primeiro quanto o segundo jogo. Os dois times têm muito mais problemas, eu acho, até do que virtudes, tem muito mais erros do que acertos, mas chegaram. E agora é uma final, muitas vezes é vontade, é coração agora, às vezes é mais do que a técnica, então a gente tem que ver. Naquele jogo da fase de grupos, o Palmeiras perdeu, o Corinthians ganhou, mas o resultado, para mim, não reflete o que foi o jogo. O Corinthians jogou pior que o Palmeiras e o Palmeiras jogou melhor que o Corinthians. Mas eu acho que de uma maneira ou de outra, eu acho que eu vejo de novo muita disputa entre eles, vai ser muito parelho. Repito, eu não vejo muita chance de um placar muito elástico, não. Oi. Bom, pessoal, agora eu quero perguntar. Eu quero te perguntar qual foi a apuração mais difícil que você já fez? Que achou que foi muito difícil de apurar essas coisas. Agora eu entendi. É que agora é difícil lembrar, mas eu acho que a contratação, na verdade, do Ronaldo, né, pelo tamanho que era, foi a nossa capa do jornal Lance na época, todo mundo duvidando muito que ele poderia ser contratado pelo Corinthians, foi uma das de maior repercussão, sem dúvida nenhuma. Eu acho que foi, eu não sei se é mais difícil de apurar, mas a mais impactante mesmo, eu acho que sem dúvida nenhuma foi essa, a contratação do Ronaldo ali em dezembro de 2008. Bom, agora o que eu ia te perguntar é como você lida com o desencontro de informações? Isso acontece. Você tem que tentar ao máximo checar o máximo possível, perguntando versões diferentes de pessoas diferentes, mas isso realmente, vez ou outra, acontece. É preciso tentar ao máximo só checar o máximo que puder, enfim, falar com as pessoas, ouvir o máximo, inclusive o clube, muitas vezes, para que não saia realmente uma versão errada, ou pelo menos não saia faltando a versão do clube. Sim, qual foi a sua cobertura mais marcante? A do Japão, que eu falei, eu acho que foi a mais legal. Foram 15 dias lá com o Corinthians. No final, o time foi campeão, juntou aquela festa toda da torcida, num país diferente, com uma língua diferente, com uma cultura diferente. Foi realmente a do Japão, foi a mais legal. Entendi. Agora vamos para a última pergunta. O que você ainda tem vontade de fazer no jornalismo esportivo? Eu acho que eu já fiz Copa do Mundo, eu acho que a Olimpíada seria um negócio que eu nunca fiz, que eu acho que seria interessante, seria diferente, eu acho que seria realmente uma cobertura, mas ao mesmo tempo sabendo direitinho o que falar, porque tem esportes que você precisa entender com profundidade, não entender por entender, então ao mesmo tempo sabendo que não é uma cobertura fácil, né? Você tem esportes muito específicos e precisa entender muito daquele assunto, mas eu acho que seria bem interessante, coisa que eu ainda nunca fiz. Sim. Bom, pessoal, nosso programa tudo aqui de hoje está terminando. Muito obrigado a todos pela audiência e muito obrigado a você, Rodrigo Vessoni, por ter disponibilizado seu tempo. Valeu, eu que agradeço, um abraço aí a todo mundo que está acompanhando,
Estamos sempre à disposição aí, e é muito legal aí saber que muita gente acompanha o jornalismo esportivo, se interessa pelo assunto. Muito obrigado mesmo, um grande abraço. Muito obrigado. Novamente, obrigado a todos pela audiência e tchau.